Se você na sua casa tem baixa pressão, seu chuveiro fica sempre com pouca água, com aquele mijinho de água, vamos falar um português mais claro, esse tipo de chuveiro é uma solução. Tem vários outros, mas a vantagem desse não está nos outros detalhes, está nessa palavra aqui, ó, turbo. Esse chuveiro pressuriza a água. Então a água que vem, por exemplo, aqui na minha casa tem um pé direito de 2,60 e tem mais apenas acho que 60 centímetros, que é uma casa alugada, a gente não tem muita coisa para a gente ficar mudando. Então tem mais 60 centímetros de alvenaria para fazer a laje por a caixa d'água, ou seja, a coluna d'água é baixa. A gente tem pouca vazão, pouca pressão de água dentro da nossa casa. E a gente tem aqui um chuveiro, deixa eu mostrar para vocês, um chuveiro aqui em cima, que é um chuveirinho até bom, né? Acho que é Belo Banho, da Lorenzetti, e ele é um chuveiro de 6.800 watts, só que ele vem pouca água, tem uma pressão muito pequena. Deixa eu até ligar ele aqui para mostrar para vocês. Se vocês sofrem com esse tipo de problema, ó, tem pouquíssima pressão. Não sei se dá pra ver daí. Deixa eu mudar a posição aqui da câmera só pra vocês poderem identificar do que eu tô falando. Tá aí, ó. Tem pouquinha pressão o chuveiro. Vem pouca água. E aqui a gente vai solucionar com o chuveiro turbo. Então vamos fazer esse procedimento aqui? Vamos lá. Eu vou fechar ali dentro e vou mostrar no detalhe pra vocês como esse procedimento é bem simples, tá bom? Então esse daqui é um chuveiro com uma potência um pouquinho maior. Como vai aumentar o volume de água, no mais quente ele não vai esquentar tanto quanto aquele, mas vai por quê? Porque aquele é 6.800 watts, esse daqui é 7.700, tá aqui ó, tensão de 220, e é um detalhe que é preciso muito importante de atentar, é nessa tabelinha de informações que tem aqui. Aqui vai informar qual o tipo de amperagem do disjuntor que você precisa ter e qual é a bitola do cabo. Nesse caso aqui pede cabo 6mm, disjuntor de 40 amperes. Aqui na casa do Fred tem cabo de 6mm, disjuntor de 40 amperes, eu posso instalar. Se fosse um cabo de 4mm, aquele chuveiro pede cabo de 4mm, mas eu já tinha preferido pôr de 6, tá? Se fosse um cabo de 4mm aqui em casa, eu teria que trocar o cabo. Se fosse um disjuntor de 32 amperes, como é o caso que é pedido naquele chuveiro, também teria que trocar. Mas vamos abrir aqui a embalagem, então você precisa ficar atento a isso. Aí você pode instalar. Então vem todos os equipamentos normais aqui, ó. Tá legal? Vou deixar aqui do lado. Aqui a gente tem a ducha de fato. Ó, esse daqui é a ducha, de fato, é o corpo da ducha. E aqui é a parte de encaixe. E aqui a base do chuveiro. Aqui a gente tem a base do chuveiro. Deixa eu mostrar para vocês aqui, já que eu mostrei os outros. Isso aqui é a base do chuveiro. É aqui que a gente tem o sistema de pressurização, tá bom? Então vamos lá. E aqui tem o controlador de temperatura. Quando você pega um chuveiro que está escrito que o chuveiro é eletrônico, o que isso significa? É que ele não muda a temperatura por clique, tipo frio, morno, quente, mais quente. Esse aqui ele cresce como se estivesse dimerizando a temperatura. É isso que ele faz de verdade, ele dimeriza. Então você controla a temperatura da maneira que você quer, tá legal? Você não tem aquelas limitações do frio, morno, quente, mais quente. Essa pecinha aqui que tem, inclusive, tem um redutor de pressão, um redutor de vazão aqui dentro que eu vou tirar. Ele vem, essa pecinha laranja é um redutor de vazão. Já vou tirar ela daqui porque ela vai acabar me atrapalhando. Tá aqui, ó, redutor de vazão. Vou tirar porque eu preciso de ter mais volume de água, então tirei ela. E essa peça aqui, quando ela já estiver na parede, ela tem que ficar na posição vertical. Com essas abinhas aqui, ó, para cima e para baixo. Por que ela tem que ficar na posição vertical? Porque quando ela estiver lá na parede, imagina ela aqui, ó, minha mão é a parede, posição vertical. Você vai encaixar o chuveiro, de lado. Para quê? Para que ele possa entrar aqui. Deixa eu fazer um esforço para ele entrar aqui na minha mão. Aí ele vai entrar assim, ó. Ele vai entrar assim, tá vendo? Só que essa peça, deixa eu inclusive usar aqui, ó, eu vou fazer com a mão aqui. Você vai segurar ela aqui, ó, e vai virar. Por isso a peça não sai, porque ela está atrás do plástico branco. Então ela não sai da parede. Ela estando nessa posição, para você tirar o chuveiro, você precisa fazer esse movimento com o chuveiro para um lado ou para o outro. Aí você iguala a posição que está em forma de T, e aí ela sai, tá vendo? Então é dessa forma. Vamos começar o procedimento. Eu preciso primeiro retirar aquele chuveiro. Para retirar aquele chuveiro, eu vou sempre que você vai fazer uma manutenção, seja troca de resistência, troca de chuveiro, manutenção do chuveiro, desliga os disjuntores do chuveiro. Já desliguei os dois, tá bom? Então agora eu vou desmontar aquele chuveiro. Deixa eu reposicionar a câmera aqui para vocês acompanharem. Já estou aqui na posição, estou na escada, o chuveiro está aqui do meu lado. Eu vou desmontar. Já que eu sei que muita gente vai perguntar, deixa eu explicar logo para vocês. Eu vou utilizar a conexão tradicional, vou utilizar a conexãozinha por torção, dois cabos decapados ali aproximadamente 40 milímetros. Vou torcer, vou isolar. Por que eu vou fazer isso? Porque eu não tenho aqui conector tipo mola, famoso conector vago. Não tenho e eu não quero tomar banho com pouca água. Então depois eu faço a mudança das conexões. Tá legal? Posicionando a câmera aqui, ó. Chuveiro já com a corrente elétrica desligada. Vou utilizar uma chave Phillips para desmontar o espelhinho que está aqui dentro.
No final desse vídeo eu vou te dar o veredito sincero, dizendo aquilo que eu achei, quais são os pontos positivos e pontos negativos do chuveiro que eu adquiri para montar aqui em casa, para você poder decidir melhor. Muita gente pergunta qual a quantidade de fita Teflon que a gente deve colocar. Sinceramente, eu nem sei se existe uma regra. Eu aprendi com um bombeiro hidráulico de muita experiência. Quando eu o conheci, ele já tinha 45 anos de profissão. Ele me disse o seguinte: eu sempre coloco, ele usava cânhamo antes, mas quando ele começou a usar fita Teflon, ele sempre coloca 12 a 13 voltas, porque ele disse que ouviu de alguém que o certo é 10. Eu estou com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, como ele, eu ponho umas 2 a mais. Legal? Então, coloquei aqui 12 voltas. Nunca tive problema, tá, gente? Usando 12 voltas de fita Teflon. Confere sempre para ver se aquela rosca está bem limpinha, porque se ela não estiver limpa, ela pode danificar a rosca de PVC que chegou. Estou usando uma chave grifo, mas você pode usar qualquer outra chave também. Não precisa ser exatamente uma dessa aqui não. Vou deixar assim. Tem que ter uma pequena folga ali, pelo que a gente viu, né? Vamos ver se vai ser suficiente essa que eu deixei aqui. Se não for, eu vou ter que voltar um pouquinho e aí a gente tem que entrar com nova quantidade de fita Teflon. Agora vamos para o chuveiro. Deu uma melhoradinha aqui na posição, agora a gente vai colocar a resistência. A resistência é essa daqui, ó. Aqui a gente tem as conexões, os bornes, os jacks de conexão, um desse lado é em cima e o outro é embaixo. A gente vai com ela nessa posição e ela fica com uma pequena inclinação. Não tem como errar, tá, gente? Porque aqui, ó, tem um corpo ovalizado aqui, ó, que encaixa exatamente aqui embaixo. Então não tem muito como errar. Não preciso nem me preocupar tanto com essa explicação, porque na hora que vocês baterem o olho aqui, vocês vão entender como é que funciona. Fiz o encaixe. Essa daqui é a câmara quente, tá? Onde a água vai ser aquecida. A gente vai entrar com ela nessa posição, tá? Eu vou levar ela nessa posição. Ela vai encaixar lá dentro. A gente vai fazer um pouquinho de força, porque ela vai ter que vencer o anelzinho de borracha. Segura essa peça aqui firme e gira ela para essa posição, tá? E agora a gente está com o chuveiro instalado. Vamos instalar o acessório dele aqui, que é a duchinha. Eu deixei já ela previamente montada do lado de cá. Vou instalar esse lado aqui do chuveiro, tá bom? É bem aqui, ó, bem na saída da câmara quente. E a gente encaixa ele aqui, vem girando. Ele é semi-flexível, você vai fazer um pouquinho de força, mas nada absurdo. Eu já tenho aqui um pequeno suporte, antigo inclusive, do outro chuveiro que eu vou deixar. Deixei ele preso. E agora eu vou fazer a conexão da pecinha aqui. Mas para não pôr a perder o serviço todo que foi feito agora, fica uma dica muito importante. Enche de água o chuveiro antes de ligar a energia. Então é importante encher de água o chuveiro antes de ligar a energia. E esse outro acessório também, que é o controle de temperatura. A gente vai colocar ele aqui embaixo. Ele tem uma posiçãozinha certa de encaixe também. Ele vai entrar um pouquinho e vai ficar aqui embaixo. Agora aqui eu tenho a possibilidade de fazer o controle de temperatura. A câmera não está pegando, mas está aqui. A minha mão está aqui, tá? Tá fazendo aqui o controle de temperatura. Mais quente, menos quente. Eu vou deixar no mínimo, tá? Uma última dica aqui importante. Vou deixar no mínimo energia desligada lá no disjuntor e vou encher o chuveiro de água. Vou até fazer comigo aqui em cima. E vou encher o chuveiro. Ele está já com a água ligada. E aí ele vai encher esse corpo todo de água. Só depois disso a gente liga lá. Tá? Tá cheio. Ó, deu pra perceber, né? Olha aí, ó. Pouca água. Agora eu vou ligar lá pra gente saber como é que tá o pressurizador dele. Vou lá agora ligar. Desci aqui, dei uma pausa no vídeo, desci, fui lá no disjuntor, liguei, voltando aqui agora, vou ligar. Lembrando que aqui, ó, no controle de temperatura ele ainda tá no mínimo, tá? Vou ligar com ele no mínimo.
vocês vão perceber de cara que já tem mais volume de água. Por quê? Porque tem um botão aqui do lado que liga e desliga o pressurizador. Não estava energizado, então o pressurizador não ligou. Agora o pressurizador está ligado, já tem um volume de água muito melhor. Vamos aquecer essa água agora. E agora é a hora da verdade. Já está esquentando. Está no máximo. Esquenta bem mesmo. Já esquentou bem aqui. Já deu para perceber que ele está bem quente. Minha esposa é que vai gostar desse chuveiro aqui, ó. Não estou conseguindo nem deixar a mão embaixo. Tá do jeito que ela gosta. Se eu deixar a mão aqui, ó, dá para levar direto para feijoada. Dedo de porco. Ó, a fumaça saindo. Não sei se já dá para perceber no vídeo, mas já está saindo fumaça. Eu não tomo banho desse jeito, mas tá aí. Diminui aqui um pouco a temperatura, ficou boa para mim. Vamos lá, vamos desligar. E, recapitulando, dica de segurança para começar o processo de manutenção do chuveiro, sempre desliga o disjuntor. Verifica se o chuveiro que você está comprando é compatível com a sua rede elétrica, com o seu disjuntor e com seus condutores. E aí depois você segue os passos que a gente seguiu aqui, que você vai conseguir fazer a troca do seu chuveiro legalzinho. Segue o Dicas do Fred e o Triplo C. Curte, comenta e compartilha. Valeu, galera. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. E aqui eu quero dar o meu veredito sobre esse chuveiro, tá legal? Antes de falar o que eu achei do chuveiro, deixa eu mostrar essa chavinha aqui. Essa chavinha é um liga e desliga. Vou colocar aqui de frente. Aqui tá ligado, se eu aperto esse botão tá desligado. E ele ativa ou desativa o pressurizador. Agora, pontos positivos desse chuveiro. Boa pressão, ele é excelente, ele aumenta bastante a pressão. Vou abrir aqui, ó. Vocês vão perceber, ó, ele aumenta bastante a pressão do chuveiro. Em relação ao que era antes, está maravilhoso. Tá perfeito. A temperatura que esse chuveiro oferece de água é ótima e o controle de temperatura aqui também é perfeito. Ponto negativo. Ponto negativo é esse aqui, ó. Ponto negativo é esse aqui. O chuveiro ele fica com um pouco de folga ali, tá vendo? Como ele tem um mecanismo de clique lá atrás, e depois que você clica ele de lado e vira para ele ficar na posição, ele não tem uma trava, pelo menos eu não a encontrei, ele vai ficar com esse movimento aqui que você não consegue travar, tá legal? Se isso não te incomodar, esse é o chuveiro perfeito. Agora, se isso te incomodar, pode buscar outra opção. A única coisa que me deixou um pouquinho decepcionado com o chuveiro foi esse movimento, mas do mais está ótimo. Eu daria uma nota 7 para esse chuveiro, talvez 7,5, mas gostei bastante, gostei bastante.